Oi, gente, eu vim aqui falar sobre a enquete que eu fiz hoje nos stories sobre qual brigadeiro você gostaria de ter na sua festa. Cara, ali na verdade é o nosso brigadeiro que faz muito sucesso, que é o brigadeiro de 70%. E o nosso brigadeiro, ele é considerado um brigadeiro grande, a gente faz um brigadeiro de 20 gramas. Então eu peguei o mesmo brigadeiro, coloquei numa forminha menor do que o ideal, depois eu peguei o mesmo brigadeiro numa forma ideal e o outro brigadeiro numa forma muito grande para ele. E o mesmo brigadeiro, ele passa impressões completamente diferentes de acordo com a forma como ele é apresentado. Então, no primeiro, é a forminha número 4, se eu não me engano, não lembro se eu usei 3 ou 4. A forminha fica muito pequena para aquele brigadeirão. Então, por mais que ainda seja aceitável, teve gente que votou nele, ele não encaixa 100%. O segundo é a forminha número 5, para o brigadeiro de 20 gramas, que fica ideal, assim, a proporção fica muito boa. E o terceiro era uma forminha número 6 ou 7, que daí o brigadeiro já fica perdido lá dentro. Essa forminha você já pode usar, inclusive, para mini cupcake. E por que isso faz muita diferença? Porque muitas vezes você pode ter o melhor produto do mundo, o brigadeiro mais saboroso, com os melhores ingredientes, com a melhor forma de fazer, que se você não apresentar o seu produto da forma ideal, ele não vai ter o valor que ele merece. Então, a gente trabalha muito com isso aqui na Nui, de como que a gente vai apresentar o nosso produto. Como que eu vou entregar isso para o meu cliente? Como que isso vai chegar ao meu cliente final? Por exemplo, a gente vende um bolo de pote. O nosso bolo de pote, ele vai com uma colherinha. Como que eu vou vender um bolo de pote e a pessoa vai comprar e não vai conseguir comer na mesma hora? Então, a gente coloca a colherinha. Mas nem todo mundo pensa nesses detalhes. Então, o que eu quero falar aqui para vocês? Que muito além de fazer um bom doce, ter uma confeitaria que dá certo, que funciona, que vende bem, que traz um resultado, vai muito além da receita, vai muito além da cozinha. Você precisa saber precificar direito o seu produto, você precisa saber qual material comprar. E você precisa muito bem saber como apresentar esse produto, como vender isso, como fazer isso chegar na mão do seu cliente. Eu fiz essa enquete hoje de propósito, para ter justamente esse retorno de vocês, e foi muito legal, muita gente participou. E comprovou a minha teoria, de que aquele tamanho de brigadeiro é o ideal para aquele tamanho de forminha. Isso faz com que as pessoas se identifiquem mais com o doce, tenham vontade de comer aquele doce. Naquela forminha que tá muito grande, o brigadeiro fica perdido lá dentro, meio que não dá nem vontade de comer, parece que ele é meio... acho que esse brigadeiro não é tão bom. Então, isso tudo faz muita diferença, e agora que a gente está se propondo a ensinar confeitaria para outras pessoas, é muito importante a gente falar disso também. Porque não é nenhuma artimanha, não é nada de errado que a gente faça. Muito pelo contrário, a gente está valorizando o nosso produto para que quando ele chega no nosso cliente final, ele seja mais valorizado, o meu cliente esteja muito mais feliz. Eu vou colocar mais aqui os feedbacks, eu não costumo colocar, mas eu vou começar a colocar mais para vocês verem como os nossos clientes são felizes, assim. E não é porque eles são felizes porque eu quero que eles sejam felizes, mas é porque a gente coloca atenção em cada detalhe. Na hora de apresentar, é muito comum eu dar um mimo para os meus clientes, eu acho isso super importante. Gente, se eu tô fazendo um cento de brigadeiro, mas saiu uma fornada de brownie, o que me custa dar um brownie para essa pessoa? Até porque isso faz com que ela conheça um outro produto meu que talvez ela nunca nem tenha experimentado, e ela pode se interessar também. Então, a gente vai começar a falar muito desse lado mais empresarial, assim, mais da confeitaria como empresa. Mas a gente não vai parar de produzir os nossos doces, a gente não vai parar de vender eles, a gente não vive sem os nossos doces. Então, a ideia é ajudar outras pessoas a chegarem onde a gente chegou, mas continuando o que a gente já está fazendo, tá? Então, essa postagem de hoje era muito pensando nisso. Eu vou resumir tudo num carrossel também para ficar mais fácil. Mas obrigada a todas que participaram e a partir de agora podem esperar mais conteúdos desses por aqui.